John Textor já abriu a carteira para 2026. Enquanto muitos discutem se o Botafogo vai ter dinheiro ou não, na realidade a SAF já oficialmente pegou 2 jogadores no mercado antes mesmo da janela abrir. Imagina quando a janela abrir. Eu tô falando do Riquelme por 7 milhões e 400 mil reais e agora tô falando do Villalba, jogador uruguaio, ponta direita, que foi confirmado como novo reforço do Botafogo pela reportagem do GE. John Textor tá tirando a mão do freio, inclusive a SAF já tá liberada para gastar e o Botafogo já colocou na rua 23 milhões,4 de reais, ou seja, quase 24 milhões de reais antes mesmo da janela abrir. Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal do Manel. Se você não me conhece, meu nome é Manel Thiago, eu tô aqui todos os dias trazendo para vocês 2 conteúdos, um às 8h45, outro às 6 horas, para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Fogão, e ainda trago os vídeos shorts, você não perde nada. Portanto, se inscreva agora aqui no canal, aperta o dedão no botão hypar, porque com ele você me ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses, legal? Então vamos para cima, o ponto de partida é muito simples. E depois de reuniões no Brasil e também fora, o John Textor autorizou oficialmente o departamento de futebol do Botafogo a apresentar propostas formais por alvos mapeados pelo departamento de scout do Botafogo. Mesmo com a SAF ainda dentro de uma série de contextos de disputas judiciais, disputa entre acionistas, e depois daquela notícia, né, da venda do Almada, que não foi paga até hoje, a nota oficial do Botafogo dizendo que o John Textor apresentou um plano de financiamento aos seus sócios e que dependia do aval do conselho para poder investir, esse blá 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 todo. Mas a grande verdade é que essa decisão do Textor de liberar o envio das propostas acabou mudando o clima até aqui. Todo mundo falava de dívida, de briga societária, de risco jurídico, mas agora o dono do Botafogo destravou o orçamento para 2026 com aval público e responsabilidade na nota oficial. Quando se olha para o histórico recente do Botafogo, né? A gente olha para essa situação de ter que passar por algum tipo de crivo de conselho, e antigamente era só o John Textor que mandava e tudo mais. Quem sabe a gente já consiga, a partir de agora, mudar o cenário. Bom, a gente tem na conta hoje aí já 23 milhões investidas. O Lucas Villalba é o jogador mais caro da janela do Botafogo, 16 milhões de reais. Ponta direita, 24 anos, do Nacional do Uruguaio. E ainda temos o zagueiro Riquelme, que deve integrar o elenco profissional do Botafogo após a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No caso do Villalba, os números ainda são mais reveladores, né? Porque o Botafogo pegou aí 85% dos direitos econômicos desse jogador, que tem 3 assistências em 6 jogos de Libertadores, 4 gols e 4 assistências no campeonato uruguaio. E quando você observa o padrão das janelas anteriores, com Savarino, Luiz Henrique, Montoro e outros, fica claro que o Textor repete a fórmula em pagar caro em um ativo jovem, com margem de multiplicar esse valor em 1, 2, 3 vezes para fazer dinheiro ali na frente. Esse montante de 23 milhões de reais também conversa com o histórico recente aí do Botafogo, né? De a gente sempre poder investir no começo do ano para poder colher frutos ali na frente. O Villalba não é apenas mais um ponta uruguaio, ele foi mapeado exatamente para preencher esse buraco que o próprio departamento de futebol do Botafogo admitiu que não conseguiu resolver em 2025. O Alessandro Brito, dirigente do Botafogo, né, diretor de gestão esportiva, foi hoje aos canais da ESPN e falou exatamente qual é esse buraco que eles estão tentando preencher, que é trazer profundidade, velocidade e ataque ao espaço pelo lado direito, característica que quem fazia muito bem
era o Júnior Santos. O Alessandro Brito, inclusive, deixou claro nessa entrevista que ele deu que o perfil desejado era de um extremo capaz de atacar espaço nas costas dos zagueiros, dar profundidade e sustentar um jogo reativo de transição rápida, características que o Villalba mostrou em Libertadores, ou seja, em alto nível, contra Internacional e Bahia. Em termos de números, o uruguaio entregou 4 gols, como eu disse, né? 4 assistências no Campeonato Uruguaio e 3 assistências em Libertadores. Ou seja, bem interessante esses números, principalmente quando se trata da competição sul-americana. A gente vai ter ele participando de 20 jogadas de gol no calendário lá do Uruguai, contando pré-assistências e tudo mais, o que indica que ele tem um alto nível de envolvimento com a fase ofensiva dos clubes. É um cara que está sempre participando dos gols. E é um cara que alterna ter posse de bola com aceleração de contra-ataque. É isso que os especialistas de análise de desempenho falam sobre o Villalba. Isso se encaixa num Botafogo que com David Ancelotti oscilou bastante entre ter a bola e sofrer transições, mas muitas vezes sem uma válvula de escape clara quando o time precisava atacar em campo aberto. Quando você fala em 3 milhões de dólares, 85% dos direitos econômicos do jogador, com a possibilidade de bônus ainda, de pagar metas e tal, não é um jogador baratinho, principalmente tendo ali 24 anos, né? Então, é interessante também que a idade dos 24 anos é uma idade que já fez a curva dos 23. O 23 costuma ser uma idade limite para uma grande venda na Europa. O que isso significa dizer? Na minha visão, é muito interessante contratar esse perfil de jogador com 24 anos já. Por quê? Porque não vai vir uma Roma, não vai vir uma Inter de Milão, não vai vir um Bayern de Munique, um Manchester City, um Barcelona, um Real Madrid tirá-lo do Botafogo. Porque ano que vem, na próxima janela, quando ele se destacar, cara, ele já vai ter 25, daqui a pouco 26 e o bonde da Europa passou. Eu adoro jogadores com essa idade, porque indica que ele tem condições de ficar no Botafogo por um bom tempo. Me preocupa muito mais jogadores com a idade do Montoro, do Barreira, do Jair até então, né? Ou do próprio Luiz Henrique, que estava ali na beira do 23, o Igor Jesus também na beira do 23, são jogadores que quanto mais perto do 23 o reloginho tá passando e eles precisam fazer a negociação, e o menino de 18 que se destaca muito, a Europa vem com força e paga o valor que tiver que pagar para levar, né? Então, é bastante interessante porque eu tenho uma perspectiva de que se esse atleta vingar, ele vai ficar no Botafogo durante bastante tempo. E conversa com o padrão de investimento da SAF, de investir em jovens, com teto alto de revenda. Mas, Maria, você acabou de dizer que ele não vai sair para a Europa, mas ele daqui a 1, 2 temporadas, sendo um bom destaque, ele pode sim, muito bem, ser transferido aí para o mundo árabe da vida, né? E render um bom dinheirinho para o Botafogo. Então tem essa situação. A aposta aqui é dupla. No Villalba, que chega para competir com o Arthur na ponta direita do Botafogo e recuperar um estilo de jogo mais físico, mais força, mais velocidade, que são questões que o Arthur não oferece. Portanto, eu acho que vai ser uma complementariedade muito interessante na ponta direita do Botafogo. O Arthur tem características que o Villalba não tem. E o Villalba tem características que o Arthur também não tem. E dessa forma, você vai dar ao David Ancelotti material para poder trabalhar. Material para poder, num determinado momento do jogo, com uma determinada leitura, falar: aqui eu preciso mais do Arthur do que do Villalba. Aqui eu preciso mais do Villalba do que o do Arthur. Eu fiquei bem otimista com essa contratação. Tem o risco, né, que precisa ser colocado na mesa, que se o Botafogo errar nesse tipo de operação, são 16 milhões de reais aí que podem muito bem ir ralo abaixo. A gente viu como o Botafogo gastou dinheiro em 2025 e acabou não conseguindo transformar todos esses investimentos em ativos para revenda, né?
Juan Cruz, por exemplo, chegou por um valor muito acima do Villalba, 50 milhões de reais. A gente não conseguiu fazer do Juan Cruz um atleta para revenda. O Arthur, a mesma coisa, chegou por um valor ali 60 milhões de reais, até agora não tem condição nenhuma de vender o Arthur e fazer dinheiro, né? Então, você vê que o Botafogo faz uma opção por um atleta mais barato do que esses da casa dos 50, 60 reais para poder efetivamente montar o seu elenco. Vamos ver se o Botafogo vai ficar nesses patamares ou se o Botafogo vai além. Você que está comigo nesse vídeo, já larga o dedão no like, aperta o botão hypar para me ajudar a levar esse vídeo a cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Vamos continuar falando de informação sobre o Botafogo, porque estão pipocando vários nomes aqui na mídia, né? Um deles é do zagueiro Ferrarese, principal prioridade defensiva aí, segundo alguns jornalistas. O nome dele é Nahuel Ferrarese, jogador de 27 anos, venezuelano, que joga no São Paulo, destro, portanto, jogador que joga pela direita, com 1,90 m, histórico de seleção venezuelana, experiência no futebol brasileiro desde 2022. A diretoria tricolor não fecha a porta para uma eventual saída do Ferrarese, desde que a proposta seja relevante em valores ou talvez envolva até a troca de atletas. Isso abre espaço para o Botafogo fazer uma negociação onde ele pode se livrar de alguns jogadores que hoje custam bastante salário e acabam não agregando muito. Eu acho bem interessante. Eu conversei com um amigo que é São Paulino, trabalha comigo, né? E eu perguntei, e aí, Ferrarese, o que você acha? Ele falou, Manel, é um cara que jamais colocaria o Arboleda no banco. O Arboleda, sim, é um baita de um zagueiro, mas é um cara que é um bom reserva. Não tem como dizer que não é um bom reserva. E eu até contra-argumentei com ele. Eu falei, beleza, o Botafogo não tem que ir atrás de um Arboleda mesmo, não. O Botafogo já tem o Barbosa, vai botar o Arboleda e tirar o Barbosa. O Botafogo já tem um Bastos voltando de lesão, vai botar o Bastos para ser reserva de um Arboleda da vida? Também não vai. E quando o Pantaleão voltar, faz como? Então o que você precisa é de um jogador que possa cumprir papel de banco de reservas mesmo, que quando entrar vai manter um certo nível, mas que saiba entender que talvez existam jogadores ali mais prontos, tecnicamente, taticamente, para estarem no time. E o Ferrarese seria um jogador para poder compor elenco nesse sentido. O ponto-chave é que um zagueiro destro virou prioridade absoluta no planejamento do Botafogo para 2026, já que o Caio Pantaleão e o Bastos, que atendem a esse perfil, estão lesionados e só voltam ao longo da temporada, em alguns casos aí até só no segundo semestre, o que deixa o time vulnerável em um ano de Libertadores e um calendário completamente estourado, né? Copa do Mundo, vai ser uma loucura ano que vem. Em outras palavras, o Villalba representa a tentativa de recuperar uma arma ofensiva que o Botafogo perdeu na ponta direita e não conseguiu repor em 2025. Já o Ferrarese simboliza um movimento de blindar a linha de trás para um time que não, para o time não repetir, né, os erros defensivos que aconteceram na Libertadores, na Copa do Brasil e na reta final desse campeonato brasileiro, onde o Botafogo toma em média 2 gols por jogo, né? E geralmente gols antes de fazer os seus, o que torna a partida muito mais difícil. A negociação não vai ser simples, o Ferrarese tem contrato com São Paulo até 2027, vem de uma temporada com 48 jogos, 4 assistências, e uma valorização por presença constante também na seleção venezuelana, o que naturalmente eleva o preço da operação e vai exigir aí uma criatividade e uma composição de ativos por parte da diretoria do Botafogo. E é aí que vai entrar o know-how da diretoria, né? Know-how recente do Botafogo em desenhar acordos com fatias de direitos, bônus, metas e até possível envolvimento de jogadores menos utilizados pelo David Ancelotti para baratear essa entrada de jogadores. Vamos falar sobre o Montoro e o Almada, fazer uma comparação aqui bem interessante entre eles também, que eu acho que vale muito a pena trazer, mas não sem antes pedir para você deixar aquele like no vídeo e apertar o botão hypar para você me ajudar a levar esse vídeo a cada vez mais irmãos de camisa botafoguense.
Enquanto muita gente na arquibancada questiona se o Botafogo vai precisar vender o Montoro para pagar a compra milionária do Almada, o que eu acredito que não vai acontecer, tá? Primeiro porque o próprio André Rizek deu a informação de que o Botafogo não vai vender o Montoro nem o Barreira se não for por um valor absurdo. Essa foi a palavra usada pelo André Rizek. Absurdo. Então é a apuração dele. E segundo, que o próprio John Textor, na nota oficial publicada pelo Botafogo, diz que tem recursos garantidos para poder quitar todas as pendências do Botafogo na FIFA. Significa dizer que vai ser uma vergonha se ele tiver que vender jogador para poder pagar alguma coisa, uma vez que eles mesmos alegaram que os recursos já existem. Então, se os recursos já existem para os compromissos de 2026, isso seria sem depender da venda imediata do Montoro e do Barreira. Contatos, enfim, tem essa grande situação aí. Os números ajudam a entender por que o Botafogo enxerga, né, o Montoro como um jogador premium, um jogador aí que para muita gente é o melhor da idade dele no mundo, entre os jogadores mais valiosos no mercado brasileiro e de potencial revenda para a Europa. As estatísticas comparativas entre Montoro e Almada, quando os mesmos tinham os 18 anos dele, é uma coisa muito impressionante. Eu vou até abrir aqui o site O Gol, Thiago Almada. Vamos pegar aqui, ó, Thiago Almada, que hoje tem 24 anos, né? E o site também, O Gol, beleza? Para o nosso Montoro. Show de bola? Opa, Mônaco não. Montoro. Álvaro Montoro. Então, se você pegar o Almada, ele tinha 24 anos no Atlético de Madrid, 23 no Lyon, 22 no Botafogo, 20 no Atlanta United, 19 no Atlanta United, 18 anos no Atlanta United. 31 jogos, tá? 31 jogos, 7 gols, 7 assistências naquela temporada na MLS. Se você for pegar 7 gols e 7 assistências com 18 anos na MLS, são 14 participações em gols do Almada em 31 jogos. Dá uma média de 0,45 com apenas 18 anos. É bem forte, é bem interessante. Agora, se você pegar o Montoro pelo Botafogo, são 4 gols mais 3 assistências, são 7 participações em gols em 23 jogos. Dá uma média de 0,30. É uma média abaixo do Thiago Almada. Mas vamos considerar que ele está no Botafogo e no futebol brasileiro. Não é a várzea da MLS. Se a MLS é uma várzea hoje, imagina a MLS há 5 anos atrás, né? A MLS, há 5 anos atrás, era uma várzea maior ainda. Então, é lógico que fazer gols lá era muito mais fácil do que fazer gols aqui. Tem toda essa situação. Então, eu coloco aí, dados graus de dificuldade das ligas, os dois mais ou menos em pé de igualdade. O grande ponto é que o Almada, na temporada seguinte, ele sai de 7 gols e 7 assistências, vai para 13 gols e 17 assistências. É um baita de um salto, ainda que ele estivesse na MLS, que é uma liga bem fraca. Agora, será que o Montoro vai dar esse salto para casa dos 10, 12, 13 gols, 15, 17 assistências na temporada que vem? É a pergunta de $1 milhão que todo mundo se faz hoje em dia no Botafogo. Condição e futebol para isso ele tem, não tem dúvida nenhuma. E saiu uma notícia de última hora, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, que o Alessandro Brito confirma a renovação com o Botafogo, permanência de toda a cúpula do futebol scout, e diz ainda que John Textor nos premiou. Olha isso, hein? Então vamos lá. Palavras do Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo. Quem fica também é o Rafael Rezende. Foi uma ideia do John Textor renovar o meu contrato, não só o meu, mas também de todas as lideranças aqui do clube. Recentemente nós renovamos também o contrato do nosso coordenador de Scout Pro. Foi o Rafael Rezende. Mas já fazemos isso durante o ano e agora o John Textor nos premiou.
não só o meu contrato, como de toda a diretoria, toda a gestão do clube, desde o CEO Tara Arruda, o meu, o do Danilo Caixeiro, que é vice-executivo da Eagle, e o Dave Bandeira, diretor de trading da Eagle, Edu Iglesias, diretor da Eagle, Léo Coelho, diretor de coordenação de futebol, todos encabeçam essa gestão, todos que encabeçam essa gestão terão, né, vão ter seus contratos renovados, porque da forma que a gente trabalha, da maneira que a gente acredita, podemos seguir o próximo ciclo olímpico. Acredito que nesses 4 anos que se passaram, a gente encerra o ciclo olímpico e agora vamos para os próximos 4 anos para que possamos novamente desfrutar de títulos, desfrutar de atletas da categoria de base no elenco principal. Acho que o Botafogo tem um caminho bonito nos próximos anos. Sou muito grato à minha equipe, a equipe que conseguiu construir aqui no clube com o suporte do John e do próprio Tário. Brinco com todos que eu sou apenas o capitão, o líder da equipe, mas a equipe é como se fosse um time, todo mundo trabalha e todo mundo entende a nossa filosofia. Fiquei feliz desde o ano passado por vários clubes, várias sondagens, vários interesses, mas até como família, o suporte da minha esposa, eu tenho 3 filhos, nunca colocamos o dinheiro na frente da nossa felicidade, da nossa entrega e do nosso dia a dia. Eu fico muito feliz de vê-lo ficar, porque não só ele, mas todo mundo, né, que participa da atual gestão do Botafogo, os caras trouxeram um brasileiro, uma Libertadores. Eles têm a receita da vitória dentro de casa. Não tem porquê eles não continuarem no Botafogo. Na minha opinião, seria uma grande perda perdê-los no futuro. Então, fico muito feliz que o John Texel tenha conseguido convencê-los a ficar e que as coisas se pacifiquem daqui para frente. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!